O lançamento da nova política de educação especial, que está inclusive em campanha publicitária pelo governo federal, foi muito questionado no Congresso. Vários projetos foram apresentados para assustar os efeitos do decreto presidencial que desobriga a escola comum de matricular estudantes com deficiência e ainda permite a volta do ensino regular nas escolas especializadas. Nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conversar sobre a inclusão de estudantes com deficiência com dois parlamentares que se dedicam ao tema da educação. É o deputado Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Obrigado por atender ao nosso convite. Prazer, Regina. Prazer estar aqui com o deputado Paulão, qual tem uma estima muito grande. Para mim é um motivo de prazer também, Cristina, os internautas, cumprimentar meu colega Peternelli e tenho certeza que teremos um grande debate. Sim, deputado Paulão, queria que o senhor falasse para a gente que o senhor foi um dos autores de projetos apresentados para assustar o decreto do governo. O que especificamente o senhor acredita que não deve passar, não deve continuar na proposta de ensino especial? Veja bem, Cristina, a gente tem em prática no Brasil, há mais de 20 anos, um processo de convivência e de inclusão. O projeto apresentado pelo presidente Bolsonaro, ele vai de encontro a isso. Ele vai de encontro ao nosso sistema educacional, ele vai de encontro à lei brasileira de inclusão, ele vai de encontro à Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Afinal de contas, a essência dessa modalidade que está em vigência até hoje é que a gente permita às pessoas com deficiência ter acesso sem discriminação e com igualdade. É por isso que a bancada do PT, e eu fui um dos subscritores, mas também outros partidos, apresentaram um projeto para assustar e manter o modelo vigente. O modelo vigente ele tem que ser aprimorado para a inclusão. E não você dar margem, principalmente às escolas privadas e públicas também, de você fazer o processo de exclusão. Isso contraria, repito, uma orientação internacional que tem como referência a Unesco e todos os organismos que é referência da educação no Brasil e no mundo. Deputado general Peternelli, o senhor acredita que os pais das crianças que têm necessidades especiais, de uma educação especial, eles vão ter informação suficiente para escolher onde matricular, que é do que está previsto nesse decreto, se é no sistema específico ou na educação geral para todas as crianças? Regina, é exatamente isso que prevê o novo decreto. Ele insere a família na decisão de onde a criança deve estudar. É interessante salientar que esse decreto 10.502, que trata da política nacional da educação especial, ele está exatamente igual à Constituição. A Constituição, no seu artigo 208, inciso 3, que ele vem falando do Estado, ele coloca, desse contexto da deficiência, o termo preferencialmente. Então, o decreto, ele transcreveu a Constituição. Tem também, numa hierarquia de leis, a Constituição, a lei e o decreto. A lei que se baseou o decreto é a Lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 28, inciso 3º, ele coloca o atendimento educacional especializado e atender às características do estudante com deficiência. Dentro dessa hierarquia de lei, inseriu o decreto 10.502, que ele coloca essa educação exatamente nos termos em que foi citado: equitativa, inclusiva e o aprendizado ao longo da vida. São termos, inclusive, da Convenção Internacional. Não foram alterados. Ainda nessa hierarquia, Constituição, Lei e Decreto. Lá no decreto, prevê as diretrizes, que será realizada pelo Conselho Nacional da Educação. Ainda coloca, ele insere nessa nova política, o Estado
nesse circuito. E ainda diz que os estados e os municípios podem aderir ou não. E a União entraria com os aspectos técnicos e financeiros. Importante salientar que, hoje, o censo escolar de 2019 diz que nós temos 64.546 estudantes com deficiência auditiva ou surdo. Eles estudam em escolas comuns, em 69 escolas especializadas e 41 escolas públicas. Então, já tem. Vamos ver o caso do Rio de Janeiro. Ele tem 17.924 estudantes com essas condições. 13.800, conforme o próprio decreto e a política, estudam em escolas regulares. 4.124 já estudam hoje em classes especiais. Né? Nós temos, desse contexto, 638 dessas classes, nós temos 23 em escolas bilíngues públicas. Vamos falar do GDF. No GDF, nós temos aqui 15.540 estudantes com essas características. Desses, 10.000 atualmente já estudam em escola regular. E é isso que deve ocorrer. É isso que diz a política, é isso que diz a Constituição, preferencialmente. Mas 4.943 dentro da política atual já estudam em escolas públicas. Apesar dos 2 PDLs que entraram, o Supremo, ele já teve o nosso ministro relator, que foi o Dias Toffoli, teve uma ação, né, de ADPF, e ele não considerou, não acatou, e a própria Advocacia Geral da União informou que não contraria nada. E eu ainda no próximo bloco, Regina, vou ler aqui uma manifestação de mais de 10 órgãos que cuidam, né, dessa parte de deficiência, dizendo que o decreto 10.502 não contraria nada. Então, ele é exatamente atendendo essas características e inserindo o apoio da União e da família na decisão. Inclusive, eu gostaria da opinião do deputado Paulão sobre essa liberdade que os pais teriam para escolher que forma de ensino seria mais adequado para o seu filho. Olha, Regina, primeiro dizer que a polarização ela não é só internamente no parlamento. Eu queria destacar aqui o papel que tem a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Ministério Público Federal. É um órgão que eu tenho certeza que todos nós respeitamos. E a Procuradoria já tem parecer contrário a este decreto estabelecido, essa propositura do presidente Bolsonaro, por uma razão que, inclusive, vai de encontro aos fundamentos do meu colega Peternelli. Primeiro, que não houve um amplo debate com a sociedade. Esse projeto, antes de seguir para o parlamento, ele deveria passar por um amplo debate, principalmente o público-alvo, né? Não só o público-alvo, os alunos, os pais, não houve um debate aprofundado com a sociedade. A outra questão, que eu continuo insistindo, ele contraria a lei brasileira de inclusão, que é uma das principais leis fundantes em relação ao processo. Contrariam a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, porque quando você estabelece esse processo que está dizendo tempo, qual foi o amplo debate que ocorreu, como foi dito pelo deputado Peternelli? Até agora nenhum. Ele foi um projeto dirigido do presidente para casa. Se tivesse bom senso, caberia você fazer os debates aonde? É começar nos municípios, estado, a nível regional, ter a oitiva do espectro da sociedade, ouvindo diretamente as pessoas atingidas, os pais, os profissionais de educação, eles que vão lidar com essa dinâmica. Tem a estrutura pública e tem a estrutura privada. Não houve esse debate. Então, um dos grandes problemas, na minha visão, é o processo de você não ter oitiva. Ora, e contraria, conforme diz o Ministério Público Federal,
a meta 4 do Plano Nacional da Educação, que é clara, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência o acesso à educação básica e atividades, o atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com o sistema educacional inclusivo. Então, esse processo está sendo contrariado. Então, o grande eixo que foi dito pelo Peternelli é que chegou a casa esse assunto, que, na minha visão, ele requer um debate mais aprofundado e não foi realizado. O próprio Conselho Nacional de Educação, que foi mudado agora, e essa nova composição, foi feita uma nova composição, principalmente da lavra do atual presidente Bolsonaro, que foi questionado por várias entidades, mesmo essa estrutura, ela não teve o processo de oitiva. Então, é necessário, sim, que, ao invés de a gente aprovar por afogadilho, já que a gente está no final do exercício, é prudencial para a democracia, para uma das políticas públicas mais importantes de qualquer país, que é a educação, a gente ter um maior debate com a sociedade. E isso, infelizmente, não ocorreu. Agora, deputado general Peternelli, eu queria que o senhor avaliasse se esse decreto ele não fere a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil ratificou, já que ele chegou por decreto e não por um projeto de lei apresentado para ser discutido e votado no Congresso. Ou seja, o governo federal já colocou ele como fato consumado, não é isso? Não, Regina, não foi bem isso daí. Na realidade, o decreto ele foi totalmente baseado na Constituição, no artigo 208, inciso 3º, foi baseado na Lei 13.146 de 2015, e dentro dessa hierarquia veio o decreto 10.502, e dentro desse decreto, isso que eu vou ler o decreto aqui nesse trecho, que ele diz no seu artigo 16, compete ao Conselho Nacional de Educação elaborar as diretrizes nacionais da educação especial em conformidade com o disposto em lei. Então, repara, nós precisamos entender essa sequência: Constituição, lei, decreto e as diretrizes. Agora, quem vai dar essas diretrizes é exatamente isso que o deputado Paulão, e isso que está também aqui na política nacional. Então, e eu vou ler também, nesse aspecto, quando se fala da conformidade, é muito bom ler o despacho dado pelo ministro Dias Toffoli. O diploma entrou em vigor na data de sua publicação, estando desde então apto a produzir efeitos. Essa já foi uma decisão do Supremo. E eu gostaria ainda, aqui tem o decreto tal, dizendo que não fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição, a Declaração Mundial para a Educação, o Estatuto da Criança, a Lei 10.000, a Convenção, a Lei tal, a Lei do Plano Nacional de Educação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Declaração de Incheon para a Educação, Agenda 2030 de 2015, e aí ele vem citando, pelo contrário, entendemos que são espaços que se completam e precisam dialogar entre si na busca de preencher lacunas impostas pelo paradigma. Assinaram isso a Associação Brasileira de Deficientes Visuais, a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, o Centro Educacional de Audição e Linguagem, o Conselho da Assistência Social do Distrito Federal, o Diário da Inclusão Social, o Fórum Colaborativo Diversidade Funcional em Foco, o Instituto de Inclusão e Superação Social, o Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual, o Movimento Orgulho Autista Brasil, a União dos Atletas Cegos. Então, nós temos uma caracterização de que o decreto ele cumpriu exatamente o preceito constitucional, o preceito da Lei 13.146, ele exatamente colocou os termos que tanto eu quanto o deputado Paulão defendemos, que é uma educação equitativa,
inclusiva e aprendizado ao longo da vida, e ele determina, isso que o deputado comentou, que o Conselho Nacional da Educação estabeleça as diretrizes. Então, nós temos aí, né, o apoio da ipsilitro que está na Constituição, na lei, a política está de acordo nesse decreto que ele fez baseado na legislação. Na próprio decreto, determina que as diretrizes serão executadas pelo Conselho Nacional de Educação. É o Conselho Nacional quem vai ouvir, ver as diretrizes, e essa manifestação de muitos órgãos tem mais, né? E ainda de dizer que o censo escolar já coloca praticamente 1/3 das pessoas que têm necessidade de educação especial já em salas especiais na política em vigor. Eu vejo que tem o envolvimento da própria primeira-dama, que tem toda uma preocupação com a educação especial. Eu vejo que é uma oportunidade, a União está querendo entrar nesse contexto com parte de auxílio pedagógico e com auxílio financeiro para estados e para a União. Eu te diria que é um decreto de política perfeita, seguindo esses aspectos baseados na Constituição, na legislação, o decreto que estabelece e determina ao Conselho Nacional da Educação as diretrizes. E o Supremo mesmo já deu parecer, a própria Advocacia Geral da União, a Procuradoria que o Paulão citou, eu pedi ao assessor que até consultasse na internet, ela solicitou mais algumas informações, não se manifestou contrário ao projeto, e o ministro Dias Toffoli diz que a política e o decreto estão em vigor. Melhor pessoa para dizer a respeito dos aspectos legais do que o Supremo não há, né, nesse momento. E eu vejo que nós temos que trabalhar, deputado Paulão, para que essas diretrizes atendam aos anseios. E quando você coloca o pai, a mãe, no processo de decisão, não é que eles vão decidir, não. A escola adequada, preferencial, o que está previsto na Constituição, preferencialmente, é a escola regular. A escola especial vai complementar essa atividade. Em alguns casos, que não tem condições da escola regulamentar, terá uma atenção especial. Isso é o Estado brasileiro preocupado com a educação especial. Deputados, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já se encerrou, mas outras oportunidades virão para a gente continuar esse debate. Eu agradeço muito a participação dos senhores aqui no Câmara Debate. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço, deputado Paulão. Outro abraço aos internautas. Eu conversei sobre a nova política de educação especial com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e deputado Paulão, do PT de Alagoas. Obrigada pela audiência. Até a próxima.